Olá, que bom ter você aqui comigo de novo. Essa é a segunda aula da Semana da Inteligência Emocional e hoje eu vou falar com você sobre a emoção da tristeza. Vamos ver como vai ser a aula de hoje? Eu quero começar essa aula falando com você sobre os mitos sobre a felicidade. Depois eu vou explicar a diferença entre a tristeza e a depressão. Vou falar também sobre as escolhas que você pode fazer diante da tristeza e como extrair o melhor dos seus momentos tristes. Não podemos controlar o mundo e receber notícias e estímulos de alegria o tempo todo, concorda comigo? A vida real pressupõe momentos de tristeza e também momentos de decepção. Nós vivemos hoje uma falsa realidade de alegria e realização constantes, principalmente quando nós estamos nas redes sociais. E acabamos cobrando de nós mesmos essa alegria como um dever de viver assim o tempo todo. Sentir-se triste é natural. Atualmente, a medicina e a psicologia consideram a tristeza como algo saudável, pois essa emoção ajuda na elaboração de perdas ou sofrimentos que vivemos no nosso dia a dia e contribuem muito para o nosso desenvolvimento pessoal. Portanto, não há nada de errado em chorar ou em ficar triste. Esse mito sobre a felicidade constante, ele precisa ser quebrado, e é isso que eu quero que você tenha hoje como ponto de atenção. A obrigação de ser feliz o tempo todo está virando uma regra que ninguém consegue cumprir. Portanto, precisamos enxergar a vida de uma forma mais realista. A tristeza nada mais é do que a ausência de satisfação. Ela aparece quando nos deparamos com a nossa fragilidade. Ela também pode chegar quando percebemos a nossa imperfeição ou quando nos frustramos diante de algo que não deu certo ou que não atendeu às nossas expectativas. Nos momentos em que recebemos os nãos da vida ou diante de algumas perdas. E como todas as emoções, ela traz consigo reações físicas que são geradas pelos hormônios liberados pelo nosso cérebro. E são eles que vão causar aquela sensação de apatia e de melancolia. Eu trouxe essa frase aqui do Ricardo Moreno, que eu gosto bastante, para que você também reflita um pouco sobre a tristeza. A tristeza é uma resposta que faz parte da nossa forma de ser e estar no mundo. Nós passamos o dia flutuando entre polos de alegria e de infelicidade. Portanto, precisamos abandonar aquele mito da felicidade constante. A nossa vida é feita de uma montanha russa de emoções e nós precisamos aceitar e aprender a vivenciar cada uma delas, porque é isso que faz com que a gente seja quem a gente é. Se pensarmos no ponto de vista temporal, a tristeza é uma emoção que nos dá a impressão de ser interminável. Mas é importante saber que ela acompanha você por um período com começo, meio e fim. Mas se a tristeza não passa e você percebe que a intensidade e a frequência dessa emoção está passando da conta, e além disso, começam a surgir pensamentos de apatia, indiferença, desesperança, falta de perspectivas ou prazer pela vida, então fique atento e procure ajuda profissional, porque essa tristeza pode estar evoluindo para um caso de depressão. Então, a diferença entre a tristeza e a depressão, de uma forma simples, que seja possível que você identifique aí, ou em você mesmo, ou nas pessoas que você conhece, é você perceber, lembrar que a tristeza ela tem um começo, um meio e um fim. Diante de uma situação, então, que a gente passou, a gente pode se sentir triste, mas essa tristeza vai embora. A depressão é quando a tristeza não vai embora, ela fica e ela começa a trazer alguns tipos de prejuízos diferentes da tristeza. Eu relacionei aqui no slide alguns que são importantes e que dá para você perceber. Um deles é a dependência de outras pessoas.
A pessoa que está num quadro depressivo, ela se torna muito mais dependente do outro, ela deixa de fazer as coisas com autonomia. Ela precisa de pessoas ao redor dela para que ela faça algumas coisas. A pessoa, quando está triste, ela pode até se isolar um pouco por um momento para refletir um pouco mais. Mas a pessoa que está num quadro depressivo, ela se isola mesmo do convívio social. Ela não se sente bem na presença de outras pessoas, então ela acaba ficando muito tempo sozinha. Tem uma diferença também entre a visão de futuro, quando a gente fala de perspectivas de futuro. Quando eu estou apenas triste, eu sei que naquele momento algo não deu certo, ou algo que aconteceu, algo que eu não gostaria, mas eu consigo olhar para o futuro e ter uma perspectiva de que as coisas vão melhorar. No quadro depressivo, essa perspectiva fica muito, muito limitada. A pessoa não consegue ter uma perspectiva de que vai melhorar, de que as coisas vão ficar melhores para ela. A questão da ativação comportamental, ela diz respeito a estarmos ativos mesmo, né, de fazer coisas. Pessoas que, quando a gente está triste, a gente continua a nossa rotina. Talvez um pouco mais lento, com um pouco mais de desânimo, mas a gente faz, a gente vai trabalhar, a gente conversa com as pessoas, a gente toma banho, a gente come, a gente continua ativo. A pessoa que entra num quadro depressivo, ela perde essa ativação comportamental, né? Ela quer ficar mais parada mesmo. Então, esse é um ponto de atenção. E também em relação à percepção de si, o prazer pela vida, a percepção das suas capacidades de enfrentar o que está acontecendo. Quando eu estou triste, eu ainda tenho essa percepção das minhas habilidades e das minhas capacidades, eu vou me segurar nelas para eu me manter forte. Num quadro depressivo, a pessoa deixa de ter essa percepção positiva de si mesmo, das suas habilidades e das suas capacidades. Então, essa é a diferença básica entre tristeza e depressão. O meu objetivo com a aula aqui não é falar sobre a depressão, porque a depressão ela precisa ser tratada adequadamente, às vezes com medicação ou com auxílio da terapia, mas é um quadro específico. Aqui na aula nós vamos falar sobre a tristeza. Eu só trouxe essa diferença porque eu sei que é importante a gente diferenciar até para a gente buscar o caminho mais adequado para a gente se sentir melhor. Bom, então o nosso foco é falar sobre a tristeza e diante dela você tem duas escolhas a fazer. Você pode ir pelo caminho da aceitação, entendendo que a tristeza é natural e que a sua vida não é sempre triste. Lembra da montanha-russa que a gente flutua entre alegrias e infelicidades? Nesse caminho, você acredita que pode se refazer e entender que essa emoção faz parte de uma fase e que ela vai passar. Ou você pode seguir pelo caminho da revolta. Nesse caminho, você alimenta essa emoção da tristeza todos os dias, seja com a revolta pela situação que deu o start nesse sentimento, ou mesmo pelos dias tensos e intensos que essa tristeza vai trazer para você. Aqui é como se você esquecesse de todas as alegrias que você já viveu e você acaba mergulhando cada vez mais na sua tristeza. Quando você passa a entender melhor as suas emoções, você percebe que aprender a lidar com elas faz parte do seu desenvolvimento emocional e que você pode extrair o melhor de cada momento da sua vida. Assim, fica mais claro o que seguir e qual caminho seguir. Quando você passa a entender melhor as suas emoções, você percebe que aprender a lidar com elas faz parte do seu desenvolvimento emocional e que pode extrair o melhor de cada momento da sua vida. Assim, fica mais claro que seguir o caminho da aceitação vai fazer você se sentir muito melhor. E por que aceitar a tristeza, já que ela é considerada a emoção que mais dói, aquela que nós mais tentamos evitar? Para o psicólogo Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, a tristeza é um dos raros momentos que nos permite reflexão.
uma volta para dentro de nós mesmos. E essa é uma possibilidade de nos conhecer melhor, de saber o que queremos e do que gostamos. E somente com essa clareza é que podemos buscar as atividades que nos dão prazer e aquilo que nos faz feliz. A tristeza traz para a nossa vida a capacidade mais aguçada de refletir. Ela promove momentos mais profundos de reflexão das nossas posturas adotadas durante a vida. Isso faz com que você amadureça alguns aspectos e, na sua nova fase, possa se tornar uma melhor versão de si mesmo. Momentos de tristeza levam a observações mais detalhadas dos fatos e a um pensamento analítico muito mais aguçado. Outra contribuição que a tristeza traz para a nossa vida é alterar o nosso ritmo, que muitas vezes é tão frenético e intenso no nosso dia a dia. Ela acaba exigindo de você uma pausa para você respirar, para pensar melhor, para se recolher, tirando você naturalmente daquele ritmo. Mas como praticar essa nova percepção sobre a emoção da tristeza? Sabe aquela sensação ruim que você nem sabe como começou e invadiu a sua mente, o seu corpo e a sua cabeça naquela tarde de trabalho? Então, com certeza, algum pensamento alimentou essa sensação e mandou a ordem lá para o seu cérebro, que logo foi liberando aqueles hormônios que te causaram melancolia, tristeza, que te deixaram mais para baixo. Então, você precisa ter atenção e tentar mudar os seus pensamentos de forma que, ao invés de ficar pensando no que você não quer ou no que causou a sua tristeza, você pense mais naquilo que você deseja e o que fará daqui para frente para mudar essa situação. Pense que a tristeza pode ser o resultado de uma mudança na sua vida. Ela vai proporcionar a você uma melhor versão de si mesmo. E quando tudo passar, você vai perceber que também foi um momento de muito aprendizado e de crescimento pessoal. Obrigada por você ter ficado até o final dessa aula. Eu espero que a partir de agora você tenha uma percepção diferente sobre os seus momentos de tristeza. Lembre-se que reconhecer as suas emoções, aprender a perceber o que elas estão fazendo com você, faz parte do desenvolvimento da inteligência emocional. O autoconhecimento e a autoconsciência são habilidades da inteligência emocional e que são desenvolvidas através dessa percepção de você mesmo. Nós nos vemos amanhã, quando eu vou falar sobre a emoção da raiva. Até lá!